Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, chega fortalecendo com like aí, porque parece que vai ter novidade no Corinthians, hein? Ontem o Neto trouxe a informação que o jogador de 1,90 m poderia ser o Federico Redondo. Mas parece, pessoal, parece que o Neto estava enganado. O jogador é outro. Então fica até o final do vídeo para você entender toda essa história. Mas antes, pessoal, aquele like. Fortalece aí com like. Vamos tentar bater a meta de 1000 likes. E eu conto com a sua ajuda, fiel. Alô, fiel. Representa aí e fortalece com like. E se não é inscrito no canal, se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho, beleza? O Pedro Raul é bom jogador, chega para ser titular. Bom, chega, né? Porque não tem jogador ali. E aí, Salazar? Vai, Salazar. O interessante é que o Corinthians, dessa vez precavido, né? Depois dos problemas que teve com o Garro, com o Veríssimo, enfim, com tantos outros jogadores, o Corinthians anunciou primeiro no bid. Primeiro o Pedro Raul saiu no bid, assinou o contrato, saiu no bid. Depois o Corinthians fez um anúncio para não correr nenhum risco, né? Então ele está regularizado e disponível para o jogo de domingo. O Pedro Raul vai para o jogo de domingo. Se ele vai como titular ou não, não sei. Acho difícil o Mano Menezes já colocá-lo como titular, mas ele vai para o jogo, vai para a Arena e acredito que vai estrear já nesse final de semana. É a sombra para o Yuri Alberto. Né? Nota dele, nota. Que nota é esse jogador? É muito difícil, porque assim, o Pedro Raul surgiu numa ascensão muito forte, ninguém conhecia, de repente ele fez um Brasileirão muito bom pelo Goiás, até o Tite na seleção falou dele, e não conseguiu mais repetir esse desempenho em lugar nenhum, nem no Vasco, nem no Toluca. Então ele volta para tentar recuperar uma boa fase que ele já viveu há 2 anos atrás. Vai conseguir, não vai conseguir? Só o tempo vai dizer. Toluca, ou é aqueles que fez 16 jogos, se eu não me engano, 4 gols. Não estava tão bem lá também, enfim. Precisa recuperar um futebol que ele já mostrou há 2 anos atrás. Se ele vai conseguir isso no Corinthians ou não, a gente não sabe. Mas pelo menos agora o Corinthians tem 2 centroavantes. Né? Só tinha o Yuri Alberto. Mas então, peraí, ele é um centroavante que não faz gol? 16 jogos, 4 gols? Ele não vem em grande fase também. É uma aposta de que vai virar. Assim, primeira coisa, parabéns ao Corinthians pela transparência, ao divulgar valores, isso é muito bacana e é uma coisa que a gente não costuma ver nos clubes brasileiros. Até o parcelamento, como vai quando pagar. Você vai pagar 2 parcelas em 24, 2 em 25. Isso é de bater palma. Muito legal, parabéns, o torcedor ele merece ter acesso a esse tipo de detalhe. Agora, em relação à parte de campo, o Pedro Raul, como o Salazar disse, não vem jogando um futebol para estar à altura do Corinthians há muito tempo. O Corinthians precisa de jogadores que venham e resolvam. Time organizado consagra jogador ruim. E time desorganizado queima jogador bom. A gente falou isso ontem aqui. E o Pedro Raul está indo para um clube que não vai oferecer para ele aquela calmaria, aquela tranquilidade para ele desenvolver o seu futebol e retomar a sua melhor versão, se ele não resolver no primeiro, no segundo e no terceiro jogo. Até porque o seu principal concorrente também não está bem. De certa forma, isso poderia facilitar o caminho dele em busca da titularidade. Pô, o Yuri Alberto não está bem, está criticado, não consegue corresponder. O caminho está livre para mim. Só que o problema é que o Pedro Raul também passa por um momento, uma fase parecida com a do Yuri Alberto. Então, a gente torce para que o Pedro Raul possa retomar a versão do Goiás. É um jogador promissor. O Corinthians está fazendo um altíssimo investimento para contratá-lo, porque ele jogava no México e a gente às vezes não conhece a realidade do futebol mexicano, e o futebol mexicano remunera muito bem, são clubes organizados, forte, com boa musculatura financeira, é um futebol que envolve muito dinheiro, os clubes mexicanos têm muito dinheiro. Mas é uma liga forte? Não é uma das mais fortes. E ele não fazia gol na liga forte? Bom, pois Chico Lang, fala Chico Lang, gosta do Pedro Raul, não gosta, o que você acha? Ele é caneludo, mas vai dar certo no Corinthians. Eu gosto que o Chico Lang é certeiro. É caneludo, que deve ter uma canela boa, forte, deve ser isso. E vai dar certo com o Corinthians. Olha, é o seguinte. O Corinthians não é para amadores também. Um assunto que está repercutindo. O Brasil não é para amadores e o Corinthians, então, nem se fale. Um assunto que está repercutindo muito desde ontem lá no Coringão é um vídeo vazado do presidente. Qual que é o problema de não falar? Não, mas diz que na mesa tinham empresários, pessoas fora da diretoria. Então beleza. Sabe o que é? O Corinthians, assim, é como diz o Garrafa, um espirro vira uma pneumonia. Exato. Às vezes você não sabe com quem Mas você o Augusto disse que já descobriram quem foi, porque tinha pouca gente na sala e que vai tomar as devidas. É só ver quem estava atrás do Rubão. Quem estava atrás do Rubão. Isso é simples.
E outra, ele fala, se o Corinthians passar da primeira fase, ninguém segura a gente. Tá confiando Nos no últimos time. anos passou da primeira fase. Tá confiante. Aí perdeu pro Ituano em casa. Vamos com calma, né? O Augusto Melo não falou só em vídeo vazado, não. Vocês querem assistir de novo o vídeo vazado? Não, né? Mas tá bom. Vamos assistir o que o dirigente falou sobre a dívida com o empresário Carlos Leite. Primeiro, o Carlos Leite nunca me procurou, ao contrário, tá? Ele, acho que eu ouvi, não sei se é verdade, me chamou de mentiroso. A gente, o que fala, a gente prova. Esse patrocínio, essa parceria, eu consegui aumentar de 200 para 240. Por que eles não conseguiram fazer isso? Por que eu consegui? Eu simplesmente pedi que não fizesse isso, porque a gente está trabalhando muito, eu tenho uma condição melhor, como eu fiz nos outros e estou mostrando. O Corinthians daqui para frente, ele vai ser muito mais valioso do que é hoje, do que eles deixaram assim. E nós estamos voltando a marca a ser maior ainda. E eu consegui uma outra negociação no qual eu provei para eles. E ninguém vai deixar de pagar ninguém, ao contrário, eu simplesmente pedi. O que pode ser pago hoje, no dia 27, que não pode ser pago dia 2? Com 40 milhões a mais. E outra, era uma confissão de dívida no qual não ia entrar nem o dinheiro para o Corinthians, ia direto para eles. E o que nós fizemos simplesmente foi isso. Espera dia 2 nós chamamos e pagamos. E aconteceu tudo isso. E nessa negociação nós conseguimos 40 milhões a mais. Isso mostra que o Corinthians hoje tem um presidente que sabe negociar e que quer o bem do Corinthians. Concorda, Salazar? Eu acho que tem que colocar alguns pingos nos is aí. Por exemplo, o Carlos Leite, ele disse que mandou 2 e-mails e entrou em contato com o Augusto Melo e não obteve resposta, né? Aí a versão de um contra a versão do outro, é difícil, é só se alguém mostrar aí os e-mails, enfim. Um outro ponto, por não ter recebido, ele executou a dívida na justiça e bloqueou as contas do Corinthians. Se o juiz determinou o bloqueio das contas e a execução da dívida de 62 milhões de reais, me parece que ele não recebeu, realmente. Aí eu estou para acreditar no Carlos Leite nessa, porque se a justiça deu a determinação do bloqueio de contas, me parece que ele não recebeu. A informação que a gente tem é que ele realmente fez isso daí, tinha que pagar, não pagou, ficou para pagar depois. Ele fala muito desses 40 milhões, não era 200, era 210, foi para 240, mas esses 240 são diluídos. Na verdade, são 6 milhões a mais por temporada. Então é 6 milhões em 2025, 6 milhões em 2026, a mais do que já receberia. Não é que vai cair 40 milhões agora no cofre do Corinthians. Foi o que ele falou, entender, né? né? Deu a entender, então, assim, menos. Tem que tomar cuidado com as palavras. O presidente acaba, às vezes, se confundindo um pouco. E o que eu acho importante tem que entrar em contato com o Carlos Leite, porque senão vai acontecer a mesma coisa com a PixBet. Tem que fazer um acordo. Se todo mundo sair executando a dívida inteira, o Corinthians não se mexe. Mas ontem ele teve uma vitória no Conselho, não é, Salazar? Ontem ele teve uma vitória no Conselho. Romeu Tuma Júnior, delegado, já veio aqui, inclusive aqui no Mesa Redonda, é o novo presidente do Conselho Deliberativo Tuma. O novo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele era o candidato da situação, então foi uma vitória importante também para a gestão do Augusto Melo, que agora tem o poder executivo e o poder legislativo na mão. E tem na mão mesmo, porque a vitória foi ampla, por ampla vantagem contra o Jorge Calil, o ex-diretor adjunto de futebol do Corinthians, que estava ali aliado ao grupo do André Sanches. Então, Romeu Tuma Júnior venceu, outra vitória importante. Eu quero voltar um pouquinho no assunto do futebol, porque a gente pulou o assunto Garro e Palácios, né? O Palácios, que estava com uma lesão na coxa, estreou 45 minutos, teve a lesão na coxa, foi constatado um probleminha no menisco, vai ter que passar por uma artroscopia. O que não vai mudar muito é que o tempo de recuperação já era o mesmo da coxa, então vai dar no mesmo, vai se recuperar das 2 lesões agora. E o Garro não deve aparecer no bid, tá? Informação, tem muita gente na expectativa dele jogar no domingo. Mas já não deu tempo, gente? Provavelmente só na segunda-feira, então o Garro provavelmente só contra o Santos. Rapaz, colocaram a camisa do Garro, ele foi pro clássico achando que o nome apareceria no bid a tempo, já estão falando só na outra semana, nem pro domingo. E ainda falando de reforço, lá no Rio soltaram que o Flamengo não vai negociar o Mateuzinho com o Corinthians, né? Nessa mesma entrevista aí do Augusto Melo ontem, depois da vitória do Romeu, ele disse que não, que continua confiante de que o Mateuzinho quer vir, então... Agora é questão de honra para ele, né? Depois de tudo que aconteceu. Não vamos descartar, porque o presidente disse ontem que ainda acredita que o Mateuzinho pode vir. Agora, uma coisa que eu acredito, olha, ou a pessoa tem que nascer com... Para nesse país você se dá bem na vida. Ou você nasce com aquele talento e aquela sorte de ser jogador de futebol, ou você tem que ser empresário de jogador de futebol, porque quanto dinheiro, né, gente?
Olha, O empresário ganha mais do que o jogador. gente, é coisa assim que a gente nunca vai poder nem sonhar, né? Bom, vai, tudo bem. Segue o... Rapaziada. Aí, ó. Essa vitória aí, como todos já devem saber, do Tuma Júnior aí do Corinthians aí no Legislativo. Serviu para melhorar a situação do Duílio. Duílio, ó. Deus me livre. Duílio nunca mais. Nunca mais. Augusto Melo, pessoal. Com a vitória do Tuma Júnior aí, o Augusto Melo melhorou a situação lá, pois agora ele tá com o executivo, como ele é o executivo, que ele é o presidente, e tá com o legislativo também nas mãos. Agora é só trabalhar e fechar a boca. Pessoal, usa aí o espaço de comentário para dar a sua opinião aí. Fala aí a respeito de quem você acha que é esse meio campista aí que tá chegando no Corinthians. Forte abraço, não esquece do like, vai,